Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com Abdon Golson, da Arituba Turismo, e também presidente da ABAV, Associação Brasileira das Agências de Viagem. Bem-vindo, Abdon. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui falando sobre turismo. Pois é, assunto bom. E aí eu gostaria de conversar inicialmente no nosso programa, né, sobre roteiros nacionais nesse período do ano. Quem é de Natal, quem já mora, conhece bem a nossa cidade natal, nosso interior do Rio Grande do Norte e quer viajar pelo Brasil, né? Quais seriam, numa época dessa, os principais roteiros que você pode sugerir e compartilhar com o nosso telespectador? Robson, o mais importante hoje é que o natalense, o norte-riograndense, o brasileiro como um todo, ele agora aprendeu a se programar para viajar. Isso é muito importante, né? Aqueles que se programam com antecedência sempre vão pagar mais barato do que aqueles que deixam para a última hora. E viagem especificamente, a programação com antecedência, quando a gente fala, é aquela programação de 4 meses antes, 5 meses antes, 6 meses antes. É sempre um tempo maravilhoso, né? Porque o brasileiro acha que muitas vezes, não, faltando um mês antes, né? Nem sempre, né? E aí o que é que vai acontecer? Você pode comprar uma passagem para ir passar o seu Réveillon, por exemplo, no Rio de Janeiro, comprou há 6 meses atrás, pagou R$400. Hoje acredito que menos de R$1.500, R$1.600 ou R$2.000 você não vai encontrar. Então, né? Mesmo nos períodos de alta estação, quando se compra e se programa os pacotes com antecedência, você consegue viajar pagando muito menos. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, né? Tudo é aquela coisa, você está começando a vender aquele período. Os preços são mais convidativos, a forma de pagamento é melhor, né? E aí as pessoas aproveitam principalmente quem vai viajar no fim de ano, como agora, Réveillon, que normalmente é família, né? 4 pessoas, 5, 6, fica um pouco mais pesado para aquele que está realmente programando e organizando aquela viagem, né? Então, por isso que hoje, quando você fala, no caso, por exemplo, Natal, né? Natal está vendido há alguns meses, né? Tem disponibilidade, sempre vai ter, né? Alguns hotéis existe o que a gente chama de reserva técnica, né? Porque você não pode vender nunca 100% antecipadamente, né? Imagine você se hospeda no hotel e o seu quarto quebra o ar-condicionado. Não tem como resolver hoje. Vai ter que lhe mudar de um quarto para outro, né? Tem que ter essa reserva aí. E alguns hotéis no Brasil e no mundo, acontece isso, também deixam alguma reserva para vender mais caro lá na frente. Exatamente isso, para aqueles da oferta e da procura, né? Mas uma cidade como Natal, que é uma cidade muito turística, o Rio de Janeiro hoje vai dar mais de 3,5 milhões de turistas, a gente viu aí acompanhando, né? No Réveillon, lá em Copacabana. Tá todo vendido praticamente, né? E aí um outro roteiro, Abdon, que dizer, por exemplo, do roteiro de Florianópolis, né? No período de férias, de veraneio. O que é bom fazer em Florianópolis? Florianópolis é um destino muito procurado, principalmente os argentinos. A gente diz que não chegam em quantidade, eles invadem aquela região, né? E está muito famoso o balneário ali de Camboriú, aquela região toda, né? A própria cidade mesmo, né? A capital tem os seus atrativos, suas praias, mas hoje ficou muito famoso em função dos condomínios maravilhosos e do que a gente chama de os clubes de praia, né? Os beach club, né? Que nesse verão irão DJs famosos, internacionais, baladas muito boas, festas para pessoas, eu digo, de uma idade mais adulta, eu diria de 50 anos a uma terceira idade também você encontra, não é só aquela cidade das grandes baladas, né?
E as pessoas, a gente diz mais bonitas, por que mais bonitas? Aquele povo que gosta de circular, de ver, ser visto e aparecer. Então, é um destino maravilhoso e ele tem se consolidado cada dia mais pela sua proximidade ali da Argentina. É muito barato o argentino vir, o uruguaio também está vindo muito, né? O paraguaio está vindo porque todos os países da América do Sul, a economia de todos os países, com exceção do Brasil e da Venezuela, estão péssimos, né? Mas todos os países da América do Sul, a situação econômica está muito boa. E o sul-americano de todos os países, os nossos vizinhos, estão invadindo o Brasil, né? O Brasil está bom e está relativamente barato para se vir, né? E aí nessa região é muito procurado, vale a pena, apesar de ser as praias de água um pouco mais frias, mas no nosso verão é sempre muito bom, procurado, né? Bem procurado. E aquela coisa, o que o Brasil tem? Sol, mar, bons serviços, bons atendimentos, o calor humano do povo brasileiro de atender, né? Isso a gente não nega nunca e as pessoas se encantam. Ô, Abdon, fala um pouquinho assim, por região no Brasil, ainda falando no Brasil, depois a gente fala da América Latina e outros roteiros fora do país, né? Fora da nossa região. Falando em região norte, por exemplo, qual é um destino que você se encanta com ele, lhe deixa encantado e que você compartilha com o nosso telespectador? Robson, nenhum brasileiro pode deixar um dia na vida de conhecer. A gente fala Manaus, o estrangeiro diz, eu vou para a floresta amazônica, para a Amazônia, né? Assim? Amazônia. É simplesmente espetacular, não é bonito nem interessante, é deslumbrante ir a Manaus, você fazer os passeios, o encontro dos rios, a floresta. Aquela região nós temos e nem sempre sabemos dar o real valor, né? Tanto é que aqueles hotéis de selva daquela região toda, eles são invadidos pelos europeus, né? Os americanos, canadenses, japoneses chegam, vêm ao Brasil somente conhecer a Amazônia e voltam para os seus países. Isso é determinante. Quem mora lá sabe muito bem que o turismo internacional, ele praticamente quase não cai nunca durante o ano. Não tem baixa, né? Estação lá. Não tem praticamente. É um espetáculo, vale a pena. A região do Pará, a cidade de Belém, uma cidade histórica, encantadora para se conhecer, né? Então, um destino, se você faz São Luís, Belém, né, no Maranhão, que tem sua história, né? O Brasil começou a nossa raiz está realmente aqui, né? Uma influência muito forte a gente tem acompanhado, né? Da música, do reggae, está mais próximo do Caribe, né? Isso. E a gente vê uma diferença de costumes, de gastronomia, de música nessas cidades que a gente não tem aqui, não vê no sul, não vê no centro-oeste e lá você acompanha fortemente. E na nossa própria região nordeste, né? Qual seria a dica para esse período de férias, de veraneio? No Nordeste, a procura muito grande são os hotéis resorts em Pernambuco, na Paraíba, né? O natalense vai muito, adora e ama Pipa, São Miguel do Gostoso está cada dia melhor, né? Hoje tem mais de 70 pousadas em São Miguel, uma gastronomia maravilhosa. A gente tem que torcer para crescer, né? Aquela região de Touros ali está crescendo, hotéis maravilhosos chegando. Então, o natalense ele tem essas opções aqui no Nordeste, dos hotéis resorts, que são realmente muito bons, principalmente aquele que a gente chama all inclusive, que está incluído café, almoço e jantar, as famílias levam. O custo é mais baixo, você paga um pacote e quando chega lá já não gasta mais nada, né? Abdon, e região centro-oeste do Brasil? Centro-oeste do Brasil. Na centro-oeste do Brasil, o que mais é procurado é o que a gente chama aquele turismo ecológico de aventura. Isso. Né? Aquela região, a cidade de Goiás, em Bonito. Em Bonito, Bonito, né? É um espetáculo encantador. É bonito, é muito bonito, é muito bonito. É uma experiência, eu deixo a mensagem aqui para os nossos natalenses, não deixem de conhecer, né? O primeiro dia que vocês forem, vocês irá superar toda a expectativa
de alguns dias. É uma viagem que você precisa passar 4, 5 ou 6 dias, né? E a cidadezinha de Bonito é muito interessante, que quando chega à noite, é um pouco daquela sensação da gente estar em Pipa. Bares, restaurantes, boate, uma gastronomia boa, as pousadas são lindas e os passeios são simplesmente fantásticos. Contato direto com a natureza, né? É aquele contato com a natureza, ou seja, você faz caminhada, você mergulha num rio daquele que é deslumbrante, você faz rafting, você visita cachoeiras deslumbrantes, almoça nas fazendas, depois do almoço tem um redário para você descansar. Ou seja, é um contato com a natureza, principalmente não só viagem para adultos, como com crianças, com família, é também muito bom. Abdo, em região sul, qual seria a recomendação para esse período? A região sul, a gente começou aqui com Florianópolis, mas o natalense é encantado e o brasileiro como um todo. A gente vai a Gramado qualquer época do ano, né? Gramado é uma referência para qualquer cidade turística, inclusive para a nossa cidade natal, para o nosso estado. Já fiz um rafting lá em Canela, foi uma das melhores experiências da minha vida, né? Na cachoeira, lá no rio que vem pós-cachoeira lá, uma coisa maravilhosa. Cidade limpa, organizada, que respeita demais o turista, sabe receber o turista com qualidade, né? E sabe que sem o turista aquela cidade vai desaparecer no tempo, né? E aí, Gramado, agora, desde o começo de novembro, começa lá o Natal Luz, a gente sabe disso, vai até o dia 6 ou dia 10 de janeiro, e continua a qualquer época. Eu já fui no verão, no inverno, qualquer época é muito boa aquela cidade. Eu acho que é um dos pontos máximo ali naquela região sul, principalmente para nós natalenses, é um destino que nos encanta. Ô Abdon, e região sudeste do Brasil? Sudeste do Brasil. A gente precisa, todos nós precisamos conhecer a cidade, a nossa capital Brasília, né? Uma cidade planejada, realmente é uma referência na arquitetura do Brasil e do mundo, né? É uma cidade, 2 dias você conhece bem, né? E quando você sai ali de Brasília, você visita a cidade de Goiânia, você tem algumas cidades... No caso, região sudeste, né? Sudeste. Você está falando sudeste e centro-oeste? Centro-oeste a gente falou. Já falou. Você falou sudeste, agora desculpe. Sudeste. Eu estava aqui no centro-oeste, desculpe. Certo. Né? Mas o encanto, vamos continuar como Brasília e Goiânia ali, isso. Não é? Principalmente o turismo rural é muito forte Turismo naquela rural, região, né? Mas no sudeste, desculpe, realmente o Rio de Janeiro é o nosso marco maior, né? E Rio de Janeiro... você precisa ir principalmente para a região, tanto a região que a gente chama dos lagos, né, que é muito interessante, aquela região ali de Cabo Frio é maravilhosa, né? A praia que a gente chama Búzios, famosa mundialmente, é um espetáculo, cada dia ela está melhor, né? Quem gosta de ir a Pipa e a São Miguel vai adorar Búzios, né? E não podemos deixar de subir a serra, né? Quando a gente sobe a serra, a gente tem um pouco da nossa história, que a gente vai a Petrópolis, não é verdade? O clima mais ameno, até agora, no verão mesmo, né? O clima é mais gostoso, é aquele clima de campo, né? E o verde ali, ele sempre predomina o ano inteiro, principalmente, mesmo estando no verão, a gente sabe que é um período também que chove, mas lá quando chove, qualquer chuva, fica muito gostoso, muito agradável, né? As pousadas são maravilhosas, a gastronomia é muito boa. Eu acho que a região, não só a capital do Rio de Janeiro, mas a região, o Rio de Janeiro como estado, ele é belíssimo para se conhecer, sem sombra de dúvida. E nesse período de veraneio, férias de janeiro, por exemplo, chegando pela América Latina, quais seriam as 2 principais dicas? Eu não diria 2 na América Latina, eu tenho dito agora demais, não é que eu tenha dito, é que o que o brasileiro e o natalense têm procurado muito, né? O natalense, o brasileiro já foi muito à Argentina
é um destino bom, relativamente barato para nós irmos. A gente vai para Buenos Aires e passa ali 5, 6 dias, está de bom tamanho. Já conhece, né? Tudo, Se diverte, come bem, né? Vai a bons shows, visita a cidade, ali nos arredores também, passeios. Vai um show de tango maravilhoso, né? O Chile é um destino fantástico. Você ir a Santiago vale a pena. Você passar um dia visitando as vinícolas, que é muito interessante. Hoje o turismo para essas regiões vinícolas do mundo inteiro está cada dia mais em ascensão, né? E também a gente, principalmente na época dessa de verão, o balneário que você vai ali, a Vinha del Mar, Valparaíso, que é a capital legislativa do país, né? É muito interessante. E hoje o Chile é um dos países que está em melhor condição na economia, economicamente falando, na América do Sul, né? E o terceiro destino, eu digo a Colômbia. A Colômbia é espetacular, né? Quem não foi ainda precisa visitar, não pode deixar de conhecer. Bogotá é uma cidade linda, muito seguro, né? E Cartagena, eu tenho dito hoje, eu acredito que Cartagena seja uma das cidades talvez mais fotografadas do mundo. Cartagena é deslumbrante. Qual o diferencial de Cartagena? Ela é uma cidade murada, né? Aquela cidade fortificada, e hoje aqueles hotéis, boutiques, todos naquela região dentro da cidade murada, dezenas de opções de bons restaurantes, vida noturna maravilhosa. O que é que o turista quer? O turista quer comer bem, se divertir, né? Ser bem tratado e ter segurança. Se tiver tudo isso, qualidade de transporte e bom atendimento. A viagem foi ótima. A viagem foi 100%, não é assim? Tudo isso Cartagena tem, né? Ela é muito próxima já da região do Caribe, né? Você saindo de lá, você tem ilhas maravilhosas, com aquele mar deslumbrante. E hoje Cartagena cresceu tanto, fora dessa cidade murada, ela hoje está crescendo com hotéis de grandes cadeias, muitos prédios, e a gente pensa muitas vezes que está até em Miami. A influência americana é muito forte, porque a Colômbia hoje é muito próximo, né? Só são 2 horas e meia de voo. E aí vale a pena conhecer Cartagena e Bogotá, pelo menos na Colômbia. Nunca eu não conheço ninguém que foi e chegue, volte e diga que não ficou satisfeito ou superou sua expectativa. Vale a pena demais. Muito bem. E na América, quando a gente pensa na América do Norte, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, né? Qual seria, num período como esse, período de janeiro, período de férias, qual é a recomendação? O concurso, sempre a gente já sabe, né? O destino Disney. A Disney, é Orlando, né? Hoje as companhias aéreas... não é só para criança, né? Não é só para criança. Eu digo primeiramente quem não foi a Orlando ainda, mas quem não foi às vezes conhece quem já foi, né? Onde tem os parques da Disney. Orlando hoje é uma cidade, ela é primeira para o adulto, em segundo plano para o jovem. E por último ela está ficando para a criança, por incrível que pareça, né? De tantas atrações, de tantas opções, né? A cidade de Orlando hoje, ela tem mais de 400 mil leitos, né? É uma cidade que ela vive para o turismo 24 horas do dia, os 365 dias do ano. A metade, né? De Natal só de leitos. Só de leitos, de né? Hotel. Incrível. Hotel. Então é a hotelaria mais barata dos Estados Unidos, uma das mais baratas no mundo, né? E tanto é que as companhias aéreas, não só brasileiras, como todas as companhias americanas, estão botando voos direto para Orlando, né? Nós já temos voo Recife-Orlando, vamos ter voo agora Fortaleza-Orlando, né? São Paulo-Orlando, Brasília-Orlando e assim por diante, né? Orlando é um destino feito para adultos, mas ele é muito bom para a família, né? É uma cidade, obviamente, quando se fala Estados Unidos, qualquer destino é muito tranquilo, né? A segurança é máxima sob todos os aspectos. E como é uma cidade feita para turista, você chega, você já pode alugar um carro ali no aeroporto e sair tranquilamente, sem ninguém lhe abordar, lhe assaltar, absolutamente nada disso. Você pode se hospedar num excelente hotel com café da manhã, ou até numa casa, dentro de um condomínio luxuoso, pagando preços de um hotel, talvez 3 ou 4 estrelas no Brasil,
né? Fora os parques que são maravilhosos, você passa o dia, hoje Orlando, você tem pelo menos uns 10 parques, ou seja, uns 10 dias para você ir sem repetir absolutamente nada, né? E finaliza com o que o brasileiro mais ama, o brasileiro é encantado, é com compras, né? O brasileiro, ele pode ter tudo aqui em qualquer lugar do mundo que ele chega, ele quer comprar. Os shoppings, as compras, perfumes eletrônicos, cosméticos, roupas de marca, os brasileiros se encantam com aqueles outlets que tem lá e aí fecha com chave de ouro, como a gente diz, né? Vale muito a pena. E Nova York? Nova York é o segundo destino mais procurado, é o segundo, né? Orlando, Miami, que está muito próximo ali na Flórida, né? E Nova York, né? Nova York. Eu queria dizer, Nova York, exato. Para quem gosta de jogar, de cassino, né? Cassino, jogar, Las Vegas, Nova York um pouco, que tem Atlantic City perto, né? Mas quem vai a Nova York, vai a Atlantic City, que é pertinho de Nova York, né? A gente diz que é uma Las Vegas pequena, mas com muita qualidade, né? Nova York é bom se conhecer no inverno, no verão, no outono, na primavera, qualquer época do ano, Nova York é muito bom. Muito né? bem. Você vai ter que voltar aqui para a gente falar sobre o outro lado do mundo, viu? Europa, Oriental, Ocidental, Japão, China e outro lado. Né? Em breve você volta aqui para isso. Ótimo. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão, né? E ofertar para você aqui uma cesta de produtos Lucena e que você compartilhe também uma dica final com o nosso telespectador sobre a importância de viajar programado com uma agência de viagem, sobre a segurança disso. Isso é muito importante, obrigado. E o mais importante de qualquer viagem dessa que nós falamos são exatamente essa dica que você falou, né? O agente de viagem é o caminho mais seguro, mais certo, mais tranquilo para qualquer pessoa fazer uma viagem com muita tranquilidade e com muito sucesso, né? Viagem não é comprar uma passagem aérea e reservar um hotel. Isso é o segundo e o terceiro plano, eu diria. A viagem é toda uma estrutura, o traslado, o passeio, o seguro de saúde, tudo isso engloba. E somente o agente de viagem tem condição e capacidade de oferecer o serviço mais barato, sempre mais barato do que qualquer internet da vida, com a segurança e orientação de um profissional que vai lhe dar sustento e tranquilidade durante os seus dias de viagem. Eu quero agradecer, desejar um feliz ano novo para você, sua equipe e o seu telespectador que lhe honra durante o ano inteiro. Muito obrigado, Abdon. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Você continua ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente. Luiz Almir está de férias com o nosso amigo Jackson Damasceno. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento